Você já percebeu como existe um silêncio estranho entre aquilo que você ora e aquilo que finalmente acontece? Como se Deus abrisse uma porta invisível diante de você e dissesse entre, mas ao mesmo tempo segurasse sua mão e murmurasse: ainda não? Você já sentiu esse intervalo misterioso, onde nada se mexe do lado de fora, mas tudo se agita por dentro? Onde os dias parecem longos demais, as noites parecem profundas demais, e a alma parece caminhar dentro de um deserto que ninguém mais vê. Às vezes, é nesse espaço, nesse meio termo entre o pedido e a promessa, que a fé é testada, afinada, moldada como ferro em brasa. E você já percebeu como, nesse intervalo, surgem pensamentos que você nunca escolheria sentir? Como se dúvidas soprassem vento frio por dentro da sua esperança, perguntando se Deus te esqueceu, se ele mudou de ideia ou se você interpretou errado aquilo que ele falou. Há um tipo de espera que dói como se fosse peso, uma espera que parece empurrar a alma para dentro de si mesma, obrigando-a a encarar suas rachaduras, seus medos, suas impaciências. E ao mesmo tempo, há uma espera que, silenciosamente, planta raízes, uma espera que cava o solo da fé sem fazer barulho, uma espera que te transforma enquanto você acha que nada está acontecendo. Você já percebeu como Jesus nunca se apressou, nunca adiantou um milagre, nunca correu para atender expectativas humanas? Ele vivia o tempo do Pai, esse relógio invisível que não atrasa, não se precipita e não responde ao desespero, mas sim ao propósito. O ainda não de Jesus nunca foi negação, nunca foi castigo, nunca foi abandono, foi preparo, foi alinhamento, foi amor. E talvez você esteja exatamente nesse terreno agora, entre o pedido e a resposta, entre o sonho e a realização, entre o clamor e o mover. E esse ainda não que ecoa dentro de você, às vezes como sussurro, às vezes como dor, não é o fim. É a moldura antes da obra, é o silêncio antes da voz, é o deserto antes da chuva. A pergunta é: o que Jesus diz sobre esse tipo de espera? O que ele revela sobre esse intervalo que tanto incomoda, mas que tanto transforma? A alma só encontra essa resposta quando decide permanecer, quando respira fundo, quando aceita que Deus não está atrasado, apenas está fazendo algo que você ainda não consegue ver. Há um tipo de silêncio que não vem de fora, mas de dentro. Um silêncio que se instala devagar, como um vento que atravessa a casa vazia do coração e faz ecoar tudo o que estava escondido nas gavetas da alma. Quando Deus nos coloca na espera, Ele não apenas suspende o movimento da vida, Ele acende uma luz suave dentro de nós para que vejamos o que nunca encaramos quando estávamos correndo. A espera não é só ausência de resposta, é presença de revelação. É nesse intervalo que Jesus coloca um espelho diante do nosso espírito e de repente começamos a ver impaciências que chamávamos de pressa, medos que camuflávamos de realismo, inseguranças que disfarçávamos com atividade constante. E a alma, por mais que tente, não consegue fugir daquilo que a espera expõe. É curioso como, quando tudo está fluindo, achamos que somos fortes. Mas quando Deus diz ainda não, as fissuras começam a aparecer. O coração se torna terreno vulnerável, um solo macio onde cada sentimento deixa marca profunda. Há dias em que você sente como se estivesse no deserto, caminhando em um chão que não responde, cercado por um horizonte que não avança. Em outros, a sensação é de estar parado em frente a uma porta que você tem certeza que Deus prometeu abrir, mas que permanece fechada, imóvel, silenciosa. E esse silêncio, às vezes grita. Ele confronta, ele pergunta: por que você quer tanto isso? De onde nasce o seu pedido? Você está buscando a promessa ou o prometedor? E é aí que Jesus entra. Ele conhece esse silêncio, ele viveu esse silêncio.
Nos evangelhos, há momentos em que ele se retirava para lugares desertos, onde não havia multidões, não havia aplausos, não havia movimento, apenas vento, silêncio e o Pai. Ali, ele nos ensina que a espera não é um lugar de abandono, mas de intimidade. Não é o vazio do Deus não falou, mas o espaço onde o coração aprende a ouvir o que ele sussurra. Jesus sabia esperar porque ele sabia confiar. Ele sabia que o Pai movia todas as coisas na hora certa, no modo certo, na dimensão exata do propósito. Na sua espera, Jesus te convida a algo semelhante. Parar de lutar contra o silêncio e começar a escutá-lo. Porque o silêncio não veio para te machucar, mas para te preparar. Ele te revela o que precisa ser curado antes que a promessa seja entregue. Ele expõe o que precisa ser arrancado antes que a nova semente possa florescer. A espera é uma escavação espiritual. E Jesus é o arqueólogo da alma, revelando profundidades que você nem sabia que existiam. E enquanto você respira dentro desse intervalo, algo começa a mudar, mesmo que imperceptível. A superfície se acalma, o deserto ganha cor, o vento deixa de ser ameaça e passa a ser sinal. Porque aos poucos você entende que não está sozinho. O ainda não sempre carrega um eu estou aqui. E é nessa certeza silenciosa que o coração encontra força para continuar. Há um ponto delicado na caminhada espiritual que poucos admitem, mas todos sentem: o choque entre o tempo de Deus e a urgência do nosso coração. A alma humana nasceu inquieta desde a queda. Ela deseja, clama, projeta, se antecipa, se apressa. Nosso corpo vive dentro de relógios, prazos, metas, pressões. Mas Deus vive dentro de eternidade, e isso significa que Ele nunca age pela nossa ansiedade. Esse confronto silencioso entre o eterno e o imediatista cria uma tensão que só quem está esperando entende. É como se o espírito quisesse avançar, mas o céu pedisse calma, como se o coração quisesse respostas, mas Jesus oferecesse profundidade, como se a vida tivesse pressa, mas Deus tivesse propósito. E a verdade é que, enquanto não entendemos isso, sofremos como se estivéssemos travando uma guerra contra o tempo, quando, na verdade, estamos travando uma guerra dentro de nós mesmos. A ansiedade é um vento inquieto. Ela sopra antes da hora, mexe na poeira do futuro, levanta areia que cega os olhos e faz parecer que tudo é urgente, tudo é agora, tudo depende da nossa força. Mas Jesus, que caminhava sem pressa, nos mostra outro ritmo. Ele nos ensina que o Pai nunca trabalha sob pressão, porque o Pai não reage. Ele conduz, ele não corre atrás das circunstâncias, ele as molda. E quando Jesus diz, meu tempo ainda não chegou, ele está revelando uma lei espiritual. Tudo que vem de Deus nasce maduro, pronto, alinhado. Nada que ele entrega antes da hora abençoa. Tudo que ele entrega na hora exata, transforma. No entanto, é nesse intervalo que a alma se debate. Porque dentro de você há um relógio interno que grita, vai! Enquanto a voz do Espírito sussurra, espera. E é justamente essa discrepância que revela o estado real do nosso interior. A espera expõe nossas impaciências, nossas tentações de tomar atalhos, nosso medo de perder oportunidades, nossa tendência a tentar ajudar Deus a ser Deus. Quantas vezes você já tentou empurrar portas que o céu manteve fechadas? Quantas vezes tentou acelerar processos que Deus segurou com mãos invisíveis? Quantas vezes confundiu silêncio com desinteresse, quando na verdade era proteção? Mas Jesus não nos deixa afundar na ansiedade. Ele nos convida a lembrar que o Pai vê o que você ainda não consegue ver. Ele enxerga riscos que você não imagina, tempestades que você não detecta, inimigos que você não percebe. Quando Deus diz, ainda não, Ele não está adiando sua vida.
Ele está guardando você dentro dela. Ele está te mantendo firme até que o momento certo se revele. Ele está fortalecendo raízes que sustentam o peso da bênção futura. Ele está reorganizando caminhos que você ainda não sabe que vai trilhar. Então, sem fazer barulho, um novo entendimento começa a nascer. Você percebe que a ansiedade não é sua inimiga final. Ela é apenas o sinal de que você precisa alinhar seu ritmo ao de Jesus. Precisa respirar onde ele respira, caminhar onde ele caminha, pausar onde ele pausa. Porque quando a alma finalmente se rende ao tempo de Deus, algo se aquieta dentro do peito. O desespero cede espaço para a confiança, a pressa cede espaço para a esperança. E o ainda não deixa de ser obstáculo e passa a ser promessa em preparação. Há lugares na alma que só são revelados quando o cenário ao redor se transforma em deserto. Não um deserto literal, mas aquele deserto interno, onde nada cresce rápido, onde a paisagem parece repetitiva e silenciosa, onde o tempo parece estagnado. É ali, nesse terreno seco e aparentemente improdutivo, que Deus decide trabalhar. O deserto é o lugar onde a alma perde seus apoios artificiais e aprende a depender apenas da voz que fala no silêncio. Ele não é punição, é preparação. E Jesus, mais do que qualquer pessoa, conhece esse ambiente. Antes de iniciar seu ministério, ele foi conduzido ao deserto, não para ser abandonado, mas para ser fortalecido. Não para ser enfraquecido, mas para ser estabelecido. Ali, no silêncio absoluto, ele nos ensina que a espera não é a ausência de Deus, mas o palco onde ele revela quem realmente somos e quem ele realmente é. No deserto, a alma descobre algo profundo. Milagres não nascem da pressa, mas da maturidade espiritual. Não brotam de expectativas humanas, mas de alinhamento com o propósito. Quando Jesus atrasou propositalmente sua ida até Lázaro, permitindo que o amigo morresse, ele não estava ignorando um pedido. Ele estava preparando um cenário maior, mais profundo, mais glorioso. Ele estava mostrando ao mundo que alguns milagres exigem que o tempo humano se esgote para que o tempo divino se manifeste. O ainda não ali não foi crueldade, foi construção. Foi propósito sendo ampliado, fé sendo esticada, história sendo preparada para algo que nenhuma pressa humana poderia produzir. E de certa forma, Deus faz o mesmo conosco. Há pedidos que você fez e que Ele poderia responder em um instante. Ele poderia mover montanhas, abrir portas, restaurar caminhos, transformar cenários agora. Mas não é agora que te prepara, é o processo, é o intervalo, é a espera que molda. Se ele te entregasse tudo no momento em que você pediu, talvez você não suportaria, talvez não entenderia, talvez não valorizaria, talvez até destruiria aquilo que foi te dado. Deus não trabalha apenas para te abençoar, Ele trabalha para te formar. E formação exige tempo, profundidade, silêncio, confrontos internos, raízes que crescem devagar, como sementes que rompem a terra somente quando estão prontas para enfrentar a luz. O deserto também revela outra verdade. A presença de Jesus não depende de movimento visível. Quando parece que nada está acontecendo, Ele está agindo nos bastidores. Quando tudo parece parado, Ele está alinhando fatores que você ainda não compreende. Quando a vida parece silenciosa, Ele está preparando o momento exato em que a promessa se tornará inevitável. A espera não é o oposto do milagre. É o ambiente que permite que ele aconteça sem que você se perca no processo. Então, aos poucos, a alma começa a perceber que o deserto não veio para te secar, mas para te aprofundar. Não veio para te matar, mas para te transformar. Não veio para te atrasar, mas para te reposicionar. Jesus espera o momento certo porque Ele não está apenas olhando para a sua expectativa. Ele está olhando para a eternidade.
Ele está cuidando do que você sente hoje e do que você será amanhã. E quando esse entendimento amadurece, algo dentro de você muda. Você deixa de pedir velocidade e começa a pedir direção. Deixa de orar por pressa e passa a orar por clareza. Deixa de buscar apenas respostas e passa a buscar presença, porque a presença dele é o milagre antes do milagre. Há momentos na vida em que tudo dentro de nós clama por movimento. Queremos respostas, queremos portas abertas, queremos que Deus faça agora aquilo que nosso coração já decidiu que precisa. Mas por trás do ainda não de Jesus, existe uma sabedoria que não conseguimos enxergar quando estamos emocionalmente cansados. Muitas vezes, aquilo que interpretamos como demora é, na verdade, proteção. Uma proteção tão profunda, tão silenciosa e tão amorosa que só compreendemos quando o tempo passa. E então percebemos o desastre do qual Deus nos livrou sem que soubéssemos. O ser humano enxerga o hoje, enxerga a carência, a dor, o sonho, a necessidade. Deus enxerga a rota inteira. Enquanto vemos apenas uma porta atrativa, Ele vê o que há atrás dela. O caminho que ela exige, os riscos invisíveis, as batalhas ocultas, as consequências que nosso coração ainda não tem estrutura para suportar. Quando Jesus diz, ainda não, Ele está segurando a sua mão com firmeza, não para te impedir de viver, mas para impedir que você se machuque. Ele está te guardando de precipitações que parecem progresso, mas são armadilhas, de oportunidades que parecem bênção, mas são distrações, de pessoas que parecem certas, mas carregam tempestades escondidas. Há portas que Deus fecha porque você não está pronto. E há portas que Ele fecha porque a própria porta não está pronta para você. Essa é a parte que raramente entendemos. Deus também prepara o cenário, não apenas o coração. Enquanto você amadurece, Ele move situações, ajusta pessoas, realinha caminhos, desvia perigos, desfaz alianças invisíveis que poderiam roubar a sua paz. Tudo isso acontece enquanto você acha que nada está acontecendo. Aos olhos humanos, silêncio. Aos olhos espirituais, guerra vencida antes mesmo de começar. Jesus nos mostra isso quando conversa com Pedro, prevenindo-o antes que ele caia. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso é proteção. É Deus atuando antes do desastre, antes da queda, antes da tempestade. O ainda não também é essa oração invisível, essa intercessão silenciosa, esse cuidado que você não vê, mas que te envolve por completo. A espera se torna então um escudo, não uma prisão, um refúgio, não um atraso. Mas dentro da alma há um conflito profundo. Quando Deus nos protege de algo que desejamos, dói. Porque, de certa forma, é como se Ele estivesse negando aquilo que acreditamos que nos faria bem. Só que Ele sabe mais. Ele vê mais. Ele atingiu um ponto da história que você ainda não caminhou. Ele sabe onde cada decisão vai te levar. O ainda não, nesse sentido, é um decreto de amor. Eu te amo demais para te entregar algo que te quebrará. E, paradoxalmente, é no momento em que a alma aceita essa verdade que surge paz. Uma paz que não depende de respostas, mas de confiança. Aos poucos, você descobre que não precisa entender tudo para estar seguro. Não precisa ver tudo para estar protegido. Não precisa ter tudo para estar sendo cuidado. O ainda não de Jesus é um muro ao redor da sua vulnerabilidade. É um teto sobre sua fragilidade. É uma mão sobre sua pressa. E quando isso se torna claro, o coração desacelera. A espera deixa de ser inimiga e passa a ser guarda. E você começa a perceber que às vezes a maior bênção de Deus não é o que Ele te dá, mas o que Ele impede que aconteça com você. Há um instante na jornada espiritual em que algo muda sem aviso. O vento parece o mesmo, o céu parece o mesmo, o silêncio parece o mesmo.
mas há um movimento sutil, quase imperceptível, que começa a nascer no profundo da alma. É como se o tempo de Deus, que parecia tão distante, de repente encostasse no seu tempo, e aquilo que antes era espera se tornasse cumprimento. Ninguém sabe explicar exatamente como isso acontece, só se percebe. É o momento em que o ainda não, que tantas vezes te feriu, te disciplinou, te moldou e te segurou, finalmente se transforma em agora. E esse agora nunca chega por pressão, nunca chega por desespero, nunca chega por insistência humana. Ele chega por alinhamento. Ele chega quando o céu decide que é hora. E o mais surpreendente é que quando esse agora chega, você percebe que não é apenas a bênção que mudou. Foi você. O coração que antes suplicava, agora compreende. A alma que antes se contorcia, agora respira. O espírito que antes temia se perder, agora confia. O milagre externo só se sustenta quando o milagre interno já aconteceu. Enquanto você achava que estava esperando Deus, era Deus quem estava esperando você. Esperando sua maturidade, sua cura, sua entrega, sua capacidade de carregar o que pediu sem que isso te destruísse. O agora de Deus não é só uma resposta, é um encontro entre quem você se tornou e o que Ele preparou. Jesus mostrou isso em diversos momentos. Em Caná, quando Maria o chamou, ele disse: "Ainda não é chegada a minha hora." Mas, quando o Pai determinou, a água se tornou vinho diante dos olhos de todos. Em Betânia, quando Marta afirmou que Lázaro ressuscitaria no último dia, Jesus trouxe a vida no dia de hoje, porque o agora havia chegado. No ministério inteiro de Cristo vemos esse padrão divino. Ele não age cedo demais, nem tarde demais. Ele age no momento em que o propósito encontra sua forma plena. A espera não é capricho, é precisão. E ainda assim, há um detalhe que poucos percebem. Quando Deus decide agir, tudo se encaixa com uma naturalidade que desafia a compreensão. Portas se abrem sem esforço. Conversas acontecem sem planejamento. Caminhos surgem onde não havia estrada. Pessoas aparecem como se já estivessem reservadas para aquele momento. O que antes parecia bloqueado, agora flui. O que antes parecia impossível, agora é simples. Não porque ficou fácil, mas porque ficou certo. É como se o próprio universo respirasse ao seu favor, alinhando o que estava desalinhado, ajustando o que parecia disperso, reunindo o que estava espalhado. É o mover invisível de Deus que se torna visível na hora exata. Mas esse agora também traz outra revelação. Você percebe que não perdeu tempo esperando. Cada lágrima se tornou semente. Cada oração se tornou raiz. Cada silêncio se tornou fundação. Nada foi desperdiçado. Nada foi inútil. Nada foi irrelevante. A espera foi o ventre do milagre. E o milagre só nasceu porque você permaneceu ali, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. O processo foi tão sagrado quanto a resposta. Então, quando o agora finalmente chega, algo suave acontece dentro de você. Um entendimento silencioso. Ah, então era por isso. E esse reconhecimento cura lugares que só a revelação do tempo divino poderia curar. Porque agora você não apenas recebe o que pediu, você entende o porquê da espera. E essa compreensão transforma seu relacionamento com Deus. De dependência ansiosa, nasce confiança madura. De pressa, nasce discernimento. De expectativa, nasce reverência. E quase sem perceber, você se torna alguém capaz de esperar de novo, não porque gosta da espera, mas porque agora sabe quem está no controle dela. Há um momento na jornada da fé em que a espera deixa de ser apenas intervalo e se torna um lugar. Um lugar sagrado, silencioso, profundo, onde a alma finalmente entende que Deus nunca esteve adiando sua vida, mas preparando seus passos. Nesse ponto, algo muda dentro de você.
A espera deixa de ser sofrimento e passa a ser diálogo. Deixa de ser angústia e passa a ser confiança. Deixa de ser vazio e passa a ser presença. Porque a verdade é que o ainda não nunca foi sobre te prender. Foi sobre te moldar para que você pudesse reconhecer Jesus quando ele chegasse. Há respostas que só fazem sentido quando o coração está maduro o suficiente para recebê-las. Há promessas que só se cumprem quando você adquiriu estrutura interna para sustentá-las. É nesse lugar final, esse terreno onde o coração finalmente se rende, que Jesus se revela de forma mais clara. Não como alguém que atrasou sua história, mas como alguém que caminhou com você por todo o caminho. Ele esteve nos silêncios que doeram. Ele esteve nos dias que pareceram sem movimento. Ele esteve nos momentos em que você pensou que não havia saída. Ele esteve no escuro da madrugada e na respiração apreensiva dos seus medos. Ele esteve ali, não agindo no ritmo que você queria, mas te sustentando no ritmo que você precisava. O ainda não foi o modo de Deus te ensinar a reconhecer sua presença antes de reconhecer suas obras. A alma, então, faz descobertas profundas. Ela percebe que não estava esperando apenas por algo, estava esperando com alguém. Que a verdadeira transformação não aconteceu quando a promessa chegou, mas quando o seu espírito se abriu ao processo. Que antes do milagre brotar do lado de fora, ele brotou dentro de você. E que a espera não foi perda, mas investimento espiritual. Uma escavação, uma purificação, um realinhamento. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa caminhada. A dor não tem mais o mesmo poder. O medo não tem mais o mesmo domínio. A pressa não tem mais o mesmo controle. A fé encontrou raízes. E é aqui que Jesus sussurra algo que muda tudo. Eu estive te conduzindo pela mão o tempo todo. Nesse instante, a espera ganha significado. Ela deixa de ser um espaço entre promessas e se torna um altar. Um altar onde você entrega, renuncia, descansa e entende que o tempo de Deus não apenas responde, ele cura, ele organiza a alma, ele revela o propósito. Ele te transforma para que você nunca mais volte ao mesmo ponto de fragilidade. A espera, então, não é mais uma fase. É uma ferramenta, uma que Deus usa para formar discípulos, não apenas sonhadores. E agora, no fim dessa jornada devocional, o coração está pronto para algo maior. Uma oração que não pede apenas respostas, mas presença. Uma respiração que não busca apenas alívio, mas transformação. Uma entrega que não quer apenas bênçãos, mas o próprio Cristo. Respire fundo, mais uma vez. Deixe o ar entrar como quem recebe luz. Deixe sair como quem solta o que pesa. Senhor Jesus, eu entro agora no silêncio que tantas vezes temi e reconheço que dentro dele sempre esteve o teu cuidado. Toca meu coração, onde a ansiedade ainda faz morada. Purifica meus pensamentos, onde o medo tenta sussurrar. Alinha minha alma ao teu tempo, ao teu ritmo, ao teu propósito. Eu entrego diante de ti tudo aquilo que tenho segurado com força demais. Entrego sonhos, dores, pressas, expectativas. Entrego as áreas da minha vida onde eu disse, tem que ser agora, e permito que o teu ainda não me proteja, me forme, me prepare. Abre meus olhos para perceber tua presença no silêncio. Abre meus ouvidos para ouvir tua voz nas pausas. Abre meu espírito para confiar no invisível que tu já construíste. Que a espera deixe de ser fardo e se torne encontro. Que minha alma descanse no teu tempo perfeito. Que minha fé amadureça até que o teu agora finalmente chegue. E quando esse dia vier, que eu esteja pronto, não apenas para receber a promessa, mas para reconhecer o Deus que caminhou comigo até ela. Amém. Se esta mensagem falou profundamente com você, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a esperar no teu tempo. Deixe também o seu like.
É como um amém silencioso que ajuda este devocional a alcançar mais vidas. Inscreva-se no canal para continuar caminhando comigo em novas reflexões profundas como esta. E prepare seu coração. No próximo devocional, vamos explorar outro mistério da fé que pode mudar sua história de dentro para fora.